De volta aqui com o Gazeta Entrevista, dando sequência aqui ao programa. Daqui a pouco eu converso com o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, André Camay. Vamos falar sobre a agenda política do PT, vários acontecimentos que estão aí na mídia, assuntos interessantes para a gente debater. Essa fase de pré-campanha eleitoral também muito movimentada. Já já a gente conversa com o presidente do PT. Deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge. A cooperativa Copserge é uma instituição que realiza um grande trabalho social, gera oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Bem, está conosco aqui o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, André Camay. Boa tarde, André. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Rogério, essa oportunidade aqui da gente conversar. Nas últimas semanas, o partido realizou uma série de atividades aqui no Acre, teve uma agenda muito movimentada, inclusive com a presença da presidente nacional do partido, senadora Gleisi Hoffmann, e não foi possível a gente tratar desse assunto mais profundamente. Teve aqui a ex-senadora de Rondônia, Fátima Cleide, e a gente abordou o tema, mas tem muitos assuntos aí que merecem a vinda do presidente aqui para a gente discorrer um pouco. E eu quero começar, André, trazendo foco para esse momento presente, a crise que o Brasil enfrenta, que se aprofundou ainda mais com essa paralisação dos caminhoneiros. E a gente fica fazendo a leitura política do momento muito embora o PT hoje já não esteja mais no governo federal, mas ainda assim tem sido alvo, né? Muita gente que ataca o partido como sendo um dos precursores dessa crise. Como é que você avalia esse momento em que o partido sofre críticas, mas ao mesmo tempo tem a oportunidade de se impor diante delas? Claro. Rogério, eu acho que é natural do processo democrático que a disputa de narrativa aconteça, né? Então, esse governo que está aí, apesar de ilegítimo, mas é o governo que está, né? É esse governo que precisa explicar essa crise. Esse governo entrou apresentando, se propondo a criar uma solução para um problema que eles mesmos apresentaram, né? Então, esse governo, quando entrou, apontava uma crise profunda no Brasil e que tiraria o Brasil dessa crise profunda e rapidamente. Quando, na verdade, a gente tinha um governo de uma presidente legitimamente eleita e honesta que vinha fazendo o controle do preço dos combustíveis, que vinha garantindo inclusão social, que vinha priorizando investimento social, né? A Dilma foi condenada por justamente ter feito priorizado o dinheiro que ia ser investido em capital especulativo para programas sociais. Então, e esse governo entrou propondo soluções mirabolantes. O resultado está aí. O resultado está posto e um governo que não consegue sair da crise. Imagina só, Rogério, o governo senta com alguns sindicatos, senta com uns que não são legítimos, depois senta com outros, depois põe uma propaganda na TV dizendo o seguinte: pronto, negociamos, agora façam sua parte. Então, que negociação é essa? Se tem que agora impor pela TV, pelas mídias sociais. Trazendo a crise aqui para o nosso quintal, a crise da paralisação dos caminhoneiros, o governo do Acre também sofreu críticas porque o ICMS cobrado no combustível é de 25%, quer dizer, 25% do valor vai para o governo do estado. Como é que está essa discussão aqui no âmbito, nos bastidores da gestão? Olha, Rogério, o governo não vem fazendo nada de anormal. Na verdade, há setores que estão tentando transferir um problema que é do governo federal, que o governo federal precisa resolver e trazer para o governo do estado. Quando a Dilma e o presidente Lula governavam o Brasil, a Petrobras, a economia, o Estado estava a serviço de garantias sociais. A Petrobras, ela fazia o controle do preço e o governo fazia o controle do preço do combustível, além de garantir o funcionamento da indústria, de tudo, mas para garantir também que as pessoas tivessem acesso. Nesse período, em 12 anos, os combustíveis tiveram 16% de aumento. 16%, não, 16 vezes teve aumento.
O governo federal agora, numa política que entregou para o capital estrangeiro o controle do preço, e aí ele fica sendo controlado a partir da oscilação do mercado internacional, esse preço já oscilou, já aumentou 229 vezes. Então, o problema não está aqui. É fato que há uma tributação aqui que não tem oscilado, ela se mantém ao longo do tempo, do mesmo percentual, e ela é uma tributação necessária para garantir o funcionamento do Estado, o funcionamento da máquina pública, né, na garantia de direitos sociais. Agora, não é correto dizer e tentar colocar essa solução desse problema criado lá numa isenção dos estados. Os estados que já no Pacto Federativo não são tão assim bem olhados, imagina só as prefeituras, né, que sofrem bastante nessa partilha no Pacto Federativo. Então, assim, o Estado pode discutir uma possibilidade, discutir alguma solução, mas a responsabilidade. O governador tem insistido nisso. Quem precisa apontar a solução para essa questão é o governo federal. Aí no âmbito nacional, em meio a tudo isso, o PT discute a possibilidade de lançar candidatura a presidente. Quer dizer, já houve o lançamento da candidatura de Lula, Sim. mas tem um movimento muito forte para um plano B, né? Porque se ele não conseguir registrar a candidatura, naturalmente que o PT vai ter que ter um outro nome. Isso está decidido, até as eleições muita coisa vai mudar. Né? Rogério, assim, a gente tem dito isso, não é brincadeira. Ontem, na verdade, no Brasil inteiro nós tivemos lançamentos em cada cidade, lançamentos de pré-candidatura do presidente Lula. Isso não é um teatro, né? A gente está fazendo porque nós acreditamos, primeiro, que o presidente Lula é inocente, que ele estava injustamente preso. E esse lançamento é para afirmar a candidatura do presidente Lula. Hoje, o PT não tem plano A nem plano B, nós só temos plano Lula. Lula é o candidato do PT. Porque se a justiça no Brasil for feita, a gente acredita que o presidente Lula poderá concorrer à eleição. E é bom que fique claro, Rogério, que nós aqui não estamos dizendo que o presidente Lula não pode ser processado, que o presidente Lula não pode ser questionado. Nós não queremos imunidade do presidente Lula. Nós só queremos justiça, que ele seja justamente julgado, que discorra o processo como deve discorrer e que, dentro das condições normais, ele tenha o direito de ser candidato e o povo tem o direito de escolher. Na verdade, até ele pode pedir o registro da candidatura. Agora, se vai ser deferido ou indeferido, Sim. Aí é com a justiça. Mas ainda nessa linha, aconteceu aqui aquela agenda que a gente citou no início Sim. da conversa, e teve aí um ato em defesa de Lula, né? O Lula livre. Sim. Eu estava analisando, né, o que sai na mídia, as opiniões, etc., e a gente percebe que uma parte da sociedade se sente um pouco incomodada quando autoridades, lideranças, governador, prefeitos, etc., vão defender Lula, que já foi condenado, que está cumprindo sentença, mas aí a pessoa que sofreu um assalto, que teve a casa arrombada, que teve um parente assassinado, às vezes se sente desconfortável em relação a isso. Como é que vocês veem esse sentimento da sociedade que, às vezes, isso acaba criando uma repulsa de certos setores ao partido e às lideranças? Rogério, quando a gente está fazendo a defesa da liberdade do presidente Lula, nós não estamos fazendo a defesa de uma pessoa, simplesmente. Não é porque o Lula tem mais direito do que outras pessoas. Nós estamos fazendo a defesa da democracia. Nós estamos fazendo a defesa do Estado democrático de direito. Nós entendemos que o presidente Lula, assim como outras pessoas podem ser injustamente condenadas e até injustamente agredidas por violência e tal, precisam ser tratadas com justiça, de forma correta, né? Quando a gente está defendendo a liberdade e a candidatura do presidente Lula, a gente está defendendo que o Estado Democrático de Direito seja restabelecido e a gente está defendendo que a gente possa voltar a ter um governo popular que olhe para as pessoas, que tenha um olhar aos mais pobres, que tire novamente o Brasil do mapa da fome. Essa a defesa. Lula, quando antes de ser preso, antes de ir lá se entregar, ele disse que ele não era mais uma pessoa, ele era uma ideia. E nós estamos fazendo uma luta por essa ideia. É claro que nós queremos que fisicamente ele seja liberto, porque nós avaliamos que é injusta aquela prisão. Quando fala em injustiça, passa a considerar, então, parcial o Ministério Público, os tribunais que o condenaram, em todas as instâncias? Quer dizer, como é que se explica essa injustiça que vocês alegam? Rogério, esse processo, desde o início, ele foi muito politizado. Então você vê uma ação direta do juiz Moro e do Ministério Público Federal, que em alguns momentos chegou a verbalizar a ideia de que não havia provas, simples convicções. Nós, até hoje, não vimos provas concretas. A peça
do juiz Moro, que condena o presidente Lula, afirma que não há provas concretas, mas há indícios e convicções acerca dessa condenação. E quando você vê o movimento que foi feito pelo TRF4, também é absolutamente politizado. Quando você vê todos os ministros, todos os juízes darem o mesmo voto, ampliando a sentença para o mesmo prazo, num tempo que eles não tiveram teoricamente, de combinar ou de se discutir, porque estavam construindo seus votos em separado, né? Então a gente avalia que esse movimento, que foi feito de forma combinada, articulada, né, que tinha como foco o presidente Lula e o PT, ele gerou uma injustiça. É esse o sentimento que nós temos e é contra isso que a gente luta. Vamos falar do momento eleitoral, né? A pré-campanha para governo está aí e você, como presidente do PT, certamente está acompanhando tudo muito de perto. E o que eu tenho percebido é que já estão se delineando estratégias de ataque e de defesa. Aí a gente vê as coisas na imprensa e tem que perguntar para quem realmente é a fonte oficial da informação. A estratégia do PT vai ser tentar desacreditar o seu principal oponente, que é o senador Cameli, dizendo que ele não cumpre a palavra, que ele não tem firmeza, perfil para ser governador. É isso mesmo? Olha, Rogério, na minha opinião, quem tem que se consolidar é ele, não somos nós. Nós estamos afirmando a candidatura do Marcos Alexandre, a pré-candidatura do Marcos Alexandre. Nós temos um candidato absolutamente preparado, que já mostrou isso, já governou a cidade de Rio Branco, tem resultados importantes, tem uma excelente relação com o povo, e o senador, que é candidato à eleição, aqui, à eleição de governo, é ele que precisa demonstrar. Não, eu pergunto isso porque na campanha que ele foi candidato a senador, o PT bateu e a surra de votos foi vergonhosa, né? Que ele deu em vocês. Não, ele fez uma disputa, né, para o Senado, nós elegemos, não, foi candidatura única, né? Ele realmente se elegeu, nós elegemos o governo, elegemos maioria na Assembleia, elegemos maioria na Câmara Federal. De fato, a gente tem que reconhecer que a eleição do senador foi legítima e é indiscutível, foi a vontade do povo naquele momento. E o senador teve 4 anos, na verdade antes teve 8 anos de deputado federal para mostrar que era capaz de apresentar uma proposta de desenvolvimento viável, interessante, inovadora para o Acre. Até hoje eu não vi, boa parte do povo não viu. Ele teve possibilidade de se relacionar com as pessoas, das pessoas o conhecerem e tal. Não somos nós que vamos fazer o julgamento dessa relação dele com o povo. Agora, em relação, agora sim, a vocês, ao PT, né? Estão tentando transferir aí problemas da cidade de Rio Branco para o pré-candidato Marcos Alexandre, já que ele foi prefeito por 2 mandatos, situações do Estado que não dizem respeito necessariamente a ele, porque nunca foi governador, mas que vão tentar colocar nos ombros dele por fazer parte desse projeto. E como é que vai ser a defesa de vocês em relação a isso? A nossa defesa, na verdade, ela já está acontecendo e ela é pública. O Marcos foi prefeito por quase 6 anos da cidade de Rio Branco e os resultados estão aí para serem observados. Nós tiramos todas as unidades de saúde que estavam alugadas ou que até não existiam e implantamos na cidade. Foram mais de 25 unidades de saúde. Uma policlínica como Barral e Barral, ampliamos o número de exames. Na parceria com o governo do estado, a gente ampliou o número de ruas pavimentadas, de infraestrutura da cidade. A gente chegou ao patamar de 5.000 crianças em creche na cidade de Rio Branco. Nós ampliamos de forma gigantesca o acesso à educação, né? Então, os números e a relação do Marcos, o povo de Rio Branco conhece, né? O Marcos tem andado como pré-candidato, né? Tem andado pelas cidades, se apresentado, conversado com as pessoas e falando um pouco disso, mas, sobretudo, falando de futuro, falando do que a gente quer para um novo Acre, para um novo momento do Acre. E é nisso que a gente vai consolidar isso que eu não chamo de uma defesa, mas de uma proatividade em favor do Acre. André Camay, presidente regional do PT, daria para fazer 2 blocos, mas a gente combina numa outra oportunidade, que tem muito assunto. Obrigado, André. Ô, meu irmão, eu te agradeço, queria agradecer as pessoas que estão em casa e dizer que nós estamos aí nessa luta firme e democrática, em luta da democracia, do Estado de Direito, Lula livre, pelo povo brasileiro. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco com Gazeta Entrevista. Até já!